Olá, um excelente dia para você, seja muito bem-vindo. No programa de hoje vamos abordar um tema de extrema importância para a saúde pública, o serviço de atenção domiciliar. Com o aumento da população idosa e o crescimento do número de doenças crônicas, o cuidado domiciliar se tornou uma alternativa valiosa para garantir qualidade de vida aos pacientes. O serviço não só oferece um acompanhamento personalizado e humanizado, como também proporciona conforto ao paciente, permitindo que ele permaneça em casa, cercado pela família durante o tratamento. Em especial, hoje vamos abordar o serviço de atenção domiciliar do Hospital Estadual de Dermatologia Colônia Santa Marta, o HDS, que recebeu o Prêmio Internacional de Excelência. E para falar sobre o assunto, eu vou receber o gerente assistencial do HDS, Thiago Delano, e a fonoaudióloga Ellen Cristina. Então, vem com a gente, porque o Hora da Saúde está no ar. Já estão aqui comigo o Thiago Delano, ele que é o gerente assistencial do HDS. Olá, Thiago, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. E também a fonoaudióloga do HDS, Ellen Cristina. Olá, Ellen, seja muito bem-vinda. Olá, Juliana, muito obrigada pelo convite. Então, como eu falei na abertura do programa, o Serviço de Atenção Domiciliar do Hospital Estadual de Dermatologia Colônia Santa Marta, Hospital do Estado de Goiás, conquistou o Prêmio Internacional de Excelência pela qualidade clínica e segurança do paciente. A premiação aconteceu agora, em setembro, durante o Congresso Mundial dos Hospitais, ocorrido no Rio de Janeiro. Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta, AG, from Brazil. Então a gente já vai começar o programa, Thiago, falando um pouquinho sobre esse serviço, né? O que é o Serviço de Atenção Domiciliar e como foi receber essa premiação tão importante, com certeza, para os profissionais e para o Estado de Goiás. O SAD ele é vinculado ao Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta, que é um hospital estadual de Goiás, e ele está indexado dentro da unidade hospitalar. E ele é um serviço de atenção domiciliar que gera o atendimento do paciente dentro do seu próprio domicílio. Então, os pacientes são cuidados nas suas próprias residências e esse serviço ele foi instituído com o intuito de promover a deshospitalização, antecipando a alta hospitalar e cuidando do paciente no domicílio, evitando que esses pacientes retornem para o ambiente hospitalar. E aí a gente poder mostrar esse serviço para o mundo inteiro, né, no Congresso Mundial de Hospitais, foi um momento muito gratificante. Que a gente pode observar os resultados de um serviço muito promissor e que impacta de forma substancial no serviço público de saúde e de forma humanizada, acima de tudo. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre esse serviço, para você, Ellen, explica para a gente qual que é a sua função, né, ali dentro desse serviço tão importante, e como que foi para você também receber essa premiação? Bom, primeiro eu queria agradecer, né, em nome da minha equipe. Nós somos uma equipe bem privilegiada, né, formados por fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros, assistente social, psicólogo, farmacêutico. E para mim é uma honra estar aqui, porque nós somos realmente uma equipe que estamos, né, no propósito de cuidar de vidas. E eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte, né, dessa equipe. Nós somos competitivos, porque nós somos uma equipe que realmente faz a diferença, né? Então, eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte dessa equipe. Com certeza a diferença na vida de muitas pessoas, né? Eu vi aqui que mais de 20 mil atendimentos já foram realizados pelo serviço. Então explica pra gente um pouquinho na prática, Ellen, como que funciona esse serviço, quais são os pacientes que recebem o serviço de atenção domiciliar? Então, o nosso perfil é um paciente, né, neurofuncional, que ele está, né, como o Thiago disse, saindo do perfil da hospitalização e vai para o atendimento domiciliar. Então, é um paciente que está sob ameaça de vida.
né, de qualquer patologia de base, que nós servimos para o cuidado do conforto e qualidade da prestação de serviço. São os cuidados paliativos que a gente fala? Sim, também, né? Hoje, o perfil nosso do SAD é no conforto, no trabalho humanizado e individualizado do paciente. Então, eu como fonoaudióloga, né, estou na prestação do serviço para o conforto e a segurança do paciente. Uhum. E esse acompanhamento ele é feito de forma contínua, Thiago? Ele é feito de forma contínua, e o SAD ele vem estruturando a cultura da deshospitalização no sentido de depender cada vez menos dos serviços hospitalares. É claro que tem os critérios de elegibilidade para que o paciente possa ser acompanhado no domicílio, mas o paciente que tem os critérios de elegibilidade são acompanhados com a frequência mínima de 1 vez por semana. Então, a equipe multiprofissional, composta por todos esses profissionais, se dirigem até a casa do paciente de acordo com a demanda de cada paciente. E aí, alguns pacientes mais complexos, outros menos complexos, hoje a gente tem uma diferença de 3 níveis de complexidade: baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. Os de alta complexidade geralmente precisam de mais visitas por semana, e aí essa definição é feita de acordo com o perfil clínico de cada paciente. Mas minimamente é 1 vez por semana daquele profissional que mais tem uma demanda específica para aquele paciente. Uhum. E como que é feita essa avaliação para saber se esse paciente ele pode ser atendido a domicílio? O SAD ele é estruturado em cima de uma portaria do Ministério da Saúde, a 3004 de 2024, e essa portaria traz alguns critérios clínicos e administrativos para que o paciente possa ser avaliado e ter a sua classificação, se ele é elegível ou não para ser acompanhado pelo SAD. Então, são questões da saúde do próprio paciente, dos dispositivos que ele utiliza, das necessidades clínicas de cuidado que ele vai precisar, mas basicamente é um instrumento que classifica o paciente de acordo com as orientações dessa portaria. Uhum. E isso independe da idade, né? O importante é saber o quadro que a pessoa está para ela poder receber esse atendimento em casa. Exato, é porque esse quadro que vai dizer para a gente quais são os profissionais que aquele paciente vai precisar, que tipo de atendimento que ele vai demandar, e a qualidade do cuidado ela vai ser baseada justamente em cima dessa análise individual de cada paciente, do que aquele paciente precisa. Ellen, qual é o papel de cada profissional, né? Você falou que é uma equipe multidisciplinar que vai ali, né, até a residência da pessoa, e qual é o papel de cada um, e principalmente da fonoaudiologia nesse paciente a domicílio? Então, nós temos o cuidado de ver, né, tanto o psicossocial, o fisiológico, né? Então, por exemplo, dentro da fonoaudiologia, eu promovo uma via segura de alimentação, uma comunicação mais efetiva com a família, com os cuidadores. A fisioterapia, né, tanto no perfil da reabilitação, quanto no perfil mesmo de cuidados do padrão respiratório, né, seguro. A nutrição fornece um padrão nutricional, de uma dieta também, para saber se ela é segura, tanto de uma via interal, quanto uma via, né, de alimentação por via oral. Temos a terapia ocupacional, que faz um papel fantástico, né, que realmente conduz o paciente com segurança, no perfil de mobilidade, de trazer a órtese e as próteses para os pacientes. Temos o acompanhamento psicológico, que dá o suporte, tanto emocional, para o paciente, para a família, para os cuidadores. Temos também assistente social, que dá os cuidados, né, da família em si, priorizando os benefícios, né, Thiago, que as famílias tanto precisam. Temos as enfermeiras, que eu acho que é um papel fundamental no SAD, que a gente tem que levar em consideração das feridas, né. O Estado fornece esse atendimento na prestação dos curativos em casa. Então, os profissionais de enfermagem, tanto os enfermeiros como técnicos, eles capacitam os pacientes que têm feridas crônicas, né, a serem cuidados em casa. Então, esse é um perfil nosso do SAD, para estar reabilitando os pacientes também. Então, vocês falaram um pouquinho, mas reforça para a gente quais são as diferenças entre o atendimento que é feito em casa e o atendimento que é feito no hospital. O atendimento que é prestado em domicílio, ele não tem diferença nenhuma daquele que é prestado no ambiente hospitalar, a não ser o próprio ambiente. O paciente que precisa do ambiente hospitalar é um paciente que ainda tem uma definição clínica para ser feita.
ou ele está investigando algum acometimento de saúde, ou ele está fazendo alguma terapia que precise daquele ambiente. O paciente que pode ir para domicílio, ele vai receber o mesmo cuidado que ele receberia num ambiente hospitalar, mas ele vai fazer isso com a participação da família, que é um dos pontos, inclusive, que diferenciam o serviço. Né? Com benefício. É um benefício porque nós conseguimos prestar o mesmo atendimento do ambiente hospitalar no domicílio com a participação dos cuidadores da família. Justamente no sentido de prepará-los para que eles sigam sem a dependência de um profissional de saúde, para que eles consigam fazer os tratamentos e os cuidados em casa com segurança, sem a dependência de um ambiente hospitalar. Com certeza é um serviço mais humanizado, né, Tiago? Com certeza. A humanização ela vem trazida de um cenário diferente do hospital. É muito diferente você cuidar de um paciente dentro de um ambiente hospitalar do que você cuidar dele na casa dele, com todo o cenário social que aquela casa nos proporciona. São cenários muitas vezes desafiadores, mas que de uma forma geral conseguem gerar um ambiente muito mais humanizado e com a participação dos cuidadores, dos familiares, das pessoas que fazem sentido para aquele paciente naquela situação. Então, eu vou te fazer a pergunta agora e no próximo bloco a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas como que as famílias recebem esse tipo de atendimento? Como é que é? Talvez aí no início pode ser um pouquinho diferente, né? Porque não é um serviço que é conhecido por todo mundo. Mas como que elas recebem esse tipo de atendimento em sua casa? Os pacientes geralmente recebem com um certo receio, né? No primeiro momento que a gente fala da possibilidade desse paciente ser cuidado em casa. Até pela insegurança de saber se aquele tratamento vai funcionar e se aquele paciente vai ser acompanhado como deveria. Mas o papel do cuidador e das famílias, ele é fundamental, inclusive é um dos critérios que nós avaliamos antes de esse paciente ser acompanhado pelo SAD, porque a gente precisa de um vínculo familiar e de um cuidador de forma muito expressiva dentro do ambiente domiciliar, para que essa deshospitalização seja eficiente. Então, muito do que a gente espera para aquele paciente que vai ser cuidado em casa vai ser implementado pela própria família. Então, eles têm um papel fundamental na deshospitalização. A gente vai agora para um rápido intervalo e, na sequência, muito mais sobre o serviço de atendimento domiciliar aqui no Hora da Saúde. O programa Hora da Saúde está de volta. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua companhia. E hoje temos a presença do Tiago Delano, ele que é o gerente assistencial do HDS, e também da Ellen Cristina, ela que é fonoaudióloga do HDS. A gente está falando um pouquinho sobre essa questão da família, né, da importância do serviço de atenção domiciliar para a família. Então explica para a gente, Tiago, qual a importância do envolvimento da família nesse tipo de atendimento. Não é só domicílio, não. No hospital também, né? Porque faz toda a diferença. No hospital também, mas quando a gente fala de domicílio, o papel desse cuidador e dessa família, ele é crucial. Ele define, inclusive, se a gente tem segurança ou não de gerar a deshospitalização e encaminhar esse paciente para domicílio. A família ela vai desempenhar muitos dos cuidados com aquele paciente. Então, é um paciente que ficou internado por muito tempo, que geralmente é um paciente portador de alguma doença crônica ou de alguma sequela por conta de alguma doença. E ele vai precisar de alguns cuidados clínicos específicos e que são passíveis de serem realizados no domicílio. Então, não precisa desse paciente ficar no ambiente hospitalar com todo aquele cenário estressor e que, inclusive, gera alguns riscos para o paciente, né? Sim, é verdade. Então, ele vai ser cuidado em casa sem estar exposto a esses riscos, com a participação da família, que vai ser treinada. E esses cuidadores vão desempenhar o papel fundamental de manter esse paciente no domicílio. Poderia ajudar, inclusive, no agravamento de quadros, como, por exemplo, a questão da infecção hospitalar, né, que é muito presente no ambiente. Exatamente. Quando a gente fala de ambiente hospitalar, a gente consegue perceber muitos riscos. Eu acho que o mais conhecido da população é a infecção hospitalar, mas existem outras situações que o paciente não precisa ficar exposto e ele pode seguir atendimento domiciliar.
E Ellen, como os pacientes não, a família, na verdade, é orientada e capacitada nesse atendimento, nessa ajuda, né, nesse envolvimento que acontece em casa? Bom, nós temos um critério no HDS de assim que a gente recebe o paciente, né, na unidade de cuidados prolongados, na internação, nós temos o potencial de capacitar o paciente. Lá o paciente ele tem um prognóstico de evolução de dispositivos, de retornar uma via, né, de alimentar segura. Então, na própria internação, nós preparamos a família para ser capacitada para terminar o cuidado em casa. Então, quando nós chegamos no domicílio, né, então eu faço a transição, né, da hospitalização para a deshospitalização no atendimento domiciliar. Então, a família, ela sai de um ambiente totalmente, né, fechado, onde um ambiente que ela tem que ser, né, todos os dias conflituadas com a equipe, entrando e saindo, e ela vai para o próprio ambiente, né, que é a sua casa, e lá nós trazemos esse ambiente para o conforto para o paciente, para a família e principalmente para os cuidadores, né. E o hospital lida também com essa questão emocional e psicológica do paciente e da família? Sim, com certeza. Nós todos temos uma equipe, né, que assiste tanto nós como os profissionais. Né, nós temos que levar em consideração que o hospital prioriza nós também, né, nossa saúde, e tem todo um aparato, né, psicossocial, sim. Tiago, qual é o impacto desse atendimento, né? A gente está falando de um atendimento realizado pelo Estado de Goiás. Qual é o impacto de tudo isso no serviço de saúde? O impacto do SAD, ele foi inclusive discutido no Congresso Mundial de Hospitais, onde a gente teve a honra de ser premiados com o primeiro lugar de qualidade clínica e segurança do paciente. O impacto ele pode ser inclusive imensurável, considerando as possibilidades que a gente tem. De uma forma geral, imagina só um leito hospitalar para uma rede que está, na sua grande maioria, sobrecarregada, e esse paciente tendo a possibilidade de ser cuidado em casa, né? De acordo com o Ministério da Saúde, aqui do Brasil, a cada paciente que é acompanhado em casa pelo SAD, ele libera o leito hospitalar que ele ocuparia, e aí por ano, outros 54 pacientes podem receber o atendimento hospitalar. Então, um paciente que não precisa daquele ambiente dá lugar para outros 54 pacientes serem acompanhados por ano. Então, o impacto disso é gigantesco para a redução de demanda de urgência, onde o paciente de fato precisa do ambiente hospitalar, pode inclusive pode inclusive contribuir para a redução das filas de atendimentos eletivos, onde o paciente fica anos esperando por algum procedimento hospitalar, sem contar na humanização do cuidado. Imagina só um paciente que faz uso de uma gastrostomia, que é um dispositivo para alimentação, quando o paciente não pode mais se alimentar pela boca. Esse dispositivo ele tem que ser trocado de tempos em tempos, e essa troca geralmente ela é feita dentro do centro cirúrgico com acompanhamento anestésico, envolve uma logística muito grande dentro do hospital. E aí o SAD consegue fazer essa troca no ambiente hospitalar, sem que o paciente precise se deslocar ao hospital, se submeter de novo aos riscos do ambiente hospital, se submeter aos riscos da anestesia. Então os impactos são gigantescos. Eu acho que, e aí a gente conseguiu perceber isso no Congresso Mundial de Hospitais. A deshospitalização é um tema mundial. É uma realidade mundial, está sendo fomentada por vários países, então é uma realidade que vem para, de fato, quebrar uma cultura hospitalista, onde a gente não precisa de cuidar de todos os pacientes no ambiente hospitalar. Esse ambiente ele vai ficar reservado para, de fato, quem precisa desse ambiente, e a gente cuidar dos pacientes no domicílio, com a participação da família. Exatamente, o fato da família, né, poder ter essa oportunidade de estar presente ali o tempo todo, junto ao ente querido, junto ao seu parente, né, já é um ganho muito grande, né, Ellen? A família, ela tem um papel fundamental, né? E a gente quer, né, principalmente quando um parente está passando por um problema de saúde. Imagina, a gente quer estar próximo e ter essa oportunidade, realmente faz uma diferença muito grande, até para a recuperação, né, caso isso aconteça, para a recuperação desse paciente, né? Não, com certeza. Na minha atuação mesmo, a família ela é tão fundamental. No hospital eu não posso fornecer nenhum alimento de fora, né?
E aí, quando eu chego na casa, eu quero devolver uma via oral segura, eu falo, vamos fazer o frango caipira, que ele tanto gosta. Então, a família se sente motivada, se sente, né, participativa do processo. Então, realmente, é um atendimento humanizado, né, individual. A gente prioriza realmente a qualidade do atendimento, tanto para a família quanto para o paciente. Vocês sabem me falar se esse tipo, você falou, né, que é algo, uma visão já mundial, mas vocês sabem me falar como que é isso aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós temos a portaria 3005, que vem regulamentando outras portarias, e o Ministério da Saúde tem um programa que se chama Programa Melhor em Casa, que é um programa vinculado ao próprio Ministério da Saúde e que regulamenta equipes de atenção domiciliar que são formadas para cada município, para cada tipo de perfil de atendimento de cada município. Então, essa portaria, ela orienta a maneira como isso vai ser organizado e cada município pode usufruir do programa Melhor em Casa, que é justamente o programa que vem gerando deshospitalização e fomentando que o paciente seja cuidado em casa. Uhum. Aqui em Goiânia nós temos algumas equipes de atenção domiciliar vinculadas ao município. Nós temos aí também equipes formadas nos municípios circunvizinhos de Goiânia. E o SAD do HDS ele vem como uma proposta estadual que abrange o limite do município. Então, o serviço ele acompanha pacientes num raio de 50 quilômetros da nossa unidade. Então, a gente pega a Grande Goiânia com os municípios aqui circunvizinhos. Mas o programa ele foi justamente estruturado no mesmo programa Melhor em Casa do Ministério da Saúde. E acaba se tornando, esse serviço, né, do HDS, acaba se tornando uma referência, um exemplo para todo o Brasil, né? Eu falo que para mim realmente é um orgulho fazer parte da equipe do HDS, porque nós somos, cada profissional na sua especialidade, mas nós temos um programa, né, assim, de universificar o atendimento. Né? Então, nós como equipe nos preparamos para atender o paciente como um todo. Então, a gente faz discussão de caso, nós trazemos essa realidade, né, para o nosso gestor de caso e nós pensamos como um todo, né, a família, cada profissional e, como o Thiago mesmo disse, né, nós priorizamos a necessidade do paciente. Se é um atendimento mais especializado da fono, né, que o paciente precisa reabilitar, da físio, então vai sempre, né, a físio e a fono junto. Então, realmente é um privilégio fazer parte do SAD do HDS. Os olhinhos da Ellen brilham, né? Vamos agora, antes da gente encerrar o programa, falar um pouquinho sobre os desafios, porque toda área tem seus desafios e nessa, com certeza, devem ter. Então, quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais no atendimento domiciliar? Nós temos alguns desafios que já eram esperados desde a implementação do serviço. O SAD HDS ele foi implementado em 2021, juntamente com o SAD da unidade UGOL, que também tem um serviço muito parecido, que fazem parte do mesmo escopo de atendimento estadual. E aí a gente tirar o paciente do ambiente hospitalar e levá-lo para domicílio, por si só já é um desafio. Porque envolve ali muita logística, tem equipamentos, tem dispositivos, tem insumo, tem material que aquela família vai precisar para dar o segmento dos tratamentos no domicílio. O principal ponto que eu acho que a gente ainda precisa avançar é na própria cultura da deshospitalização. Hoje a gente ainda vive num cenário de saúde onde todo mundo quer cuidar do paciente dentro de uma unidade hospitalar. E aí isso gera uma sobrecarga dos serviços, gera custos desnecessários para o serviço público de saúde. E aí, a partir do momento que nós entendemos que aquele paciente tem o perfil para ser cuidado no domicílio, a gente vai usufruir de um serviço de atenção domiciliar e a gente vai tirar a sobrecarga do ambiente hospitalar e a gente consegue fazer melhor o uso do serviço de atenção domiciliar. E o que mais me deixa assim motivada em trabalhar, né, no atendimento domiciliar é sobre realmente o cuidados paliativos. Quando a gente prioriza o conforto, o processo de finitude do paciente, nós temos como garantir, né, esse processo da passagem da morte com qualidade em casa. É um cenário novo, né, que a gente traz esse desafio também, que traz o conforto tanto para a família quanto para nós, né, profissionais também, para dar esse atendimento para o paciente. Exatamente, eu até ia falar isso, como que é essa questão, porque auxilia até no processo de luto, né, da família. Auxilia e presta um cuidado psicológico, inclusive, no processo de luto.
O SAD, ele cuida de paciente crônico e muitas das vezes esse paciente ele não tem a possibilidade de recuperação total. Então, o cuidado paliativo ele vem para gerar, de fato, um cuidado humanizado no ambiente domiciliar. E aí apoiar que essa família receba esse fim de vida do paciente da forma mais tranquila possível. É um cenário desafiador, mas que eu tenho certeza de que o paciente ele é muito melhor cuidado nesse fim de vida quando a família está próxima, quando ele tem a possibilidade ali de ter os entes queridos próximos naquele momento tão difícil. Então, para a gente fechar, Thiago, a Ellen falou um pouquinho, mas fala para a gente o que representa, né, estar à frente de um trabalho tão gigante como esse. Eu tenho muita honra de poder acompanhar a implementação de um serviço tão grande, tão promissor, e que impacta tão positivamente na gestão do SUS, na gestão dos hospitais. Desenvolver uma cultura de deshospitalização ainda é um desafio e a gente vai precisar de muita caminhada e de parceria para poder estimular que esse tipo de atendimento seja de fato implementado, mas eu me sinto muito satisfeito quando a gente apresenta, por exemplo, o nosso projeto num congresso mundial e a gente é premiado. Então, isso significa que a gente está no caminho certo, cuidando do paciente com a visão humanizada e os resultados são sempre muito positivos. Fantástico. Thiago Delano, gerente assistencial do HDS, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Hora da Saúde, na Fonte TV, por compartilhar esse trabalho tão lindo com tantas pessoas. Eu agradeço pelo convite, nos colocamos sempre à disposição. Ellen Cristina, fonoaudióloga do HDS, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Juliana, obrigada pelo convite, obrigada a todos e eu convido a todos a conhecer mais sobre o nosso serviço de atendimento domiciliar. Com certeza iremos, viu? Muito obrigada, pessoal. Obrigado. E o programa Hora da Saúde fica por aqui. Se você deseja rever essa ou outras entrevistas, é muito simples. Basta acessar o nosso site lá no canal do YouTube. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua companhia e a gente se vê semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.